A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, prazer estar com você uma vez mais para ministrarmos a lição da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Esta será a lição de número 5 e nós temos aqui o formato online para expandir o número de pessoas alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Você é bem-vindo aqui a esse canal de estudos bíblicos, de Bíblia pura. É isso que procuramos aqui trazer. Caso você não seja ainda inscrito aqui nesse canal, há um botão aí no canto da sua tela escrito assinar canal. Clique em cima e faça parte desse grande número de pessoas que já acompanham esse canal, que gostam de ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, pessoal. Hoje vamos estudar a lição de número 5, cujo título será a promessa de salvação. O texto áureo está em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática está escrito: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Realmente, vida eterna no fechar da conta é o que mais vale. Eu costumo dizer que quando nós dermos o último suspiro de vida nesta terra, nada será mais importante que o teu nome escrito no livro da vida. Não tem fazenda cheia de gado, não tem lavouras, terras, conta bancária, empresas, mansões. Nada disso terá valor no último suspiro. Somente o seu nome escrito no livro da vida. Isto é para aquele que crê no Senhor Jesus. Temos também a leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, você pode acompanhar aí com o exemplar da sua Bíblia Sagrada. Vamos para o comentário, a introdução está escrito assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Realmente, queridos, a doutrina da salvação, ela revela o grande amor de Deus. Porque sem a salvação, nada adiantará você conhecer a Bíblia de página, de capa a capa. Não adiantará você ter grandes riquezas se não tiver a salvação. A salvação, ela é superior a qualquer outro tema dentro da própria Bíblia. Ser salvo em Cristo Jesus, ter a garantia da vida eterna é algo indizível. Vamos para o ponto de número 1, a promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números 21, do 4 a 9, que trata de um ato simbólico
em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único Filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz duas realidades: a de quem crê não será condenado, a de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Muito bem, olhe para cá, por favor. Quem crer e for batizado, vai dizer a Bíblia, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Pode uma pessoa no leito da sua morte, no hospital, quem sabe, não ter condições de descer as águas do batismo, porque sua condição de saúde não permite. Mas se ela crer no Senhor Jesus, isto garantirá a ela a salvação. Então, duas promessas: quem crer será salvo, mas quem não crer tem a dura informação de que perecerá sem Deus. Então, queridos, quem não crer já está condenado. O apóstolo Pedro disse para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, meus amados, não nos resta outra coisa a fazer se não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Faça isso, caso você ainda não tenha feito. A salvação é um presente de Deus. Está acima de uma cura, está acima de uma bênção financeira. Deus pode tudo na sua vida, mas nada se compara à obra da salvação. O subtópico 2 fala realmente isso, a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Realmente, perceba que quando alguém crê no Senhor Jesus, é-lhe imputado a justiça. A ira de Deus é aplacada sobre o pecado e o pecador. Aquela pessoa é declarada justa, ela é liberta da escravidão do pecado. Quantos estão afundados nas drogas, no alcoolismo, em tanta imoralidade, prostituição que tem aí fora. As pessoas estão indo como animais ao matadouro. Mas a Bíblia diz: livra aqueles que estão destinados à matança. Diz o livro de Provérbios. As pessoas estão vivendo em um mundo que jaz o maligno. Mas a palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor.
Jesus fez esta libertação na minha e na sua vida. Sermos libertos das amarras que antes nos prendiam. Não tem preço, não tem presente maior do que esse. Subtópico 3, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano, ele foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Abre aspas. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Esta salvação, ela tem um nome, ela tem um objeto que é o protagonista desta salvação. É Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Bnei HaElohim, aquele que foi para a cruz. Nenhuma entidade, nenhum santo, nenhum padroeiro, ninguém foi para a cruz. Quem salva é só Jesus. Sola Christi, diz uma dentre as 5 solas de Martinho Lutero na Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro. É de 1517. Sola Christi, somente Cristo salva. Jesus é o objeto. Quem tem Jesus tem a vida. Não adianta a pessoa dizer que crê em Deus, mas quando lhe é oferecido crer no Senhor Jesus, a pessoa diz, não, Jesus é dos crentes, Jesus é dos evangélicos. Eu acredito que Deus existe, mas eu tenho aqui o meu santo, eu tenho o meu guia, eu tenho o meu orixá, eu tenho a minha entidade. E tá bom. Não, amados, não é assim que a Bíblia diz. É preciso crer no Senhor Jesus. Quem tem Jesus tem o Pai. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia ainda diz, em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome de Jesus. Então, só Jesus salva. Vamos para o tópico 2. A natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Subtópico 1, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, somos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, a justificação, ela fala
de que a ira, a condenação de Deus que estava sobre o pecado e o pecador, ela foi agora aplacada. Aquela condenação que havia não há mais, porque o sangue pagou a pena. Veja que quando um condenado é punido com 20, 15 anos de prisão, ele tem que ficar lá na penitenciária até pagar o que deve para a justiça. Todavia, o Senhor Jesus, ele pagou a pena, ele cumpriu a pena e nos libertou. Jesus justificou-nos do pecado e da morte, porque nós merecíamos morrer, porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Mas como Deus não aceita sacrifício nosso sacrifício, pelo pecado, aceitou todavia o Cordeiro, o seu próprio Filho, para nos justificar, pagar a pena e nos declarar libertos do pecado. Que gloriosa salvação concedeu-nos Jesus. Subtópico 2, vamos falar sobre regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento no mesmo capítulo 3 de João, versículo 1 a 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Regeneração vem da palavra ser gerado de novo. Gênesis quer dizer começo, é um recomeço, porque você começou no ventre da sua mãe, você foi gerado ali. Agora, é preciso haver um novo nascimento a partir do dia em que você creu no Senhor Jesus. Mudar a mente, metanoia no grego, mudança, é cambiar o pensamento, é mudar o modo de vida, abandonar o pecado, abandonar as práticas errôneas que se antes fazia e mudar o curso completo, se tornar um novo homem, uma nova mulher, ser uma nova criatura. Isto é ser salvo, ser gerado de novo, morrer para o vício, morrer para as paixões mundanas, morrer para o pecado e renascer espiritualmente, mudar hábitos, costumes, converter nosso vocabulário para um vocabulário sadio, santo, converter nossos pensamentos para um pensamento mais puro, mais sagrado, mais altruísta, mais benéfico, mais moral. Converter nosso coração para um coração de carne, tirar o de pedra e ter um coração quebrantado, amoroso, misericordioso. Isto é ser salvo. Subtópico 3, santificação. A santificação é um aspecto da salvação
como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Santificação, ela vem depois da justificação e depois da regeneração. E o que é ser santo? Santificação engloba o fato de você distanciar-se do que é profano, daquilo que é mundano, daquilo que é ilícito, e se aproximar do que é lícito, do que é santo, do que é correto. É mudar hábitos, costumes, é se aproximar de Deus. A santificação que nos torna mais parecidos com Deus, com o caráter de Deus, ela envolve 3 fases. Fase 1, posicional. Fase 2, progressiva. Fase 3, perfectiva. Na fase 1, a posicional, o camarada pode ser o pior bandido, o pior ser humano, mas ele creu no Senhor Jesus, ele é declarado santo 1 minuto depois. A santificação progressiva, que vem em segundo plano, é aquela que começa depois do 1 minuto, quando a pessoa ela passa anos até a sua morte. Se a santificação posicional é rápida, creu no Senhor Jesus, é declarado santo, a progressiva não. Enquanto você viver nessa terra, você se tornará mais santo. Você cresce a cada dia. A cada ano, nós precisamos melhorar nossa vida espiritual, nossa intimidade com Deus. E isto é santificação progressiva. A terceira, que é a santificação perfectiva, esta se dará somente depois da morte, quando nós atingiremos um estado de perfeição muito maior. É que não estaremos sendo tentados, nem teremos qualquer espécie de recaída, de retrocesso, não, mas um avanço pleno. Essa se dará depois da nossa morte. A santificação perfectiva. Agora nós temos o ponto de número 3, promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Então, a promessa de salvação é Cristo. Esta é a promessa. Quando você crer, ou você que já creu no Senhor Jesus, agora tu faz parte do corpo de Cristo. E é este corpo que é salvo.
Você faz parte da noiva. E a promessa de salvação é para a noiva. É isso que precisa ficar bem claro. Subtópico 2, apostasia individual. Olha só. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João 3:18 ao 20 fica bem claro. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados da palavra de Deus, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus. Abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Queridos, embora os calvinistas, que é aquela doutrina de João Calvino, que uma vez salvo, sempre salvo, ela não tem assim tanto lugar na palavra de Deus, porque a gente percebe que pessoas perderam a salvação. A pessoa pode resistir à salvação. Ela pode crer, estar numa igreja, ficar anos e num dado momento ela ser vencida pelo pecado. Ela recuar na sua fé. Tanto que a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, aquele que recua da sua fé, a alma, Deus não tem prazer nele. Por isso a Bíblia diz: corramos com perseverança, diz Hebreus, a carreira que nos está proposta. Paulo vai falar de Alexandre, o latoeiro, vai falar de Mineu, Fileto, ou seja, o próprio Judas, que negou Jesus. Você vai ver pessoas que rejeitaram a salvação, pessoas que abandonaram a fé. A Bíblia chama isso de apostasia. A palavra apostasia, ela não foi traduzida na Bíblia, ela foi transliterada. Porque apostasia no grego é apostasia no português, ela não foi traduzida, foi transliterada. Quando foi pego caracteres em português que traduzissem a fonética, o som da palavra apostasia em grego. Porque se fosse traduzida, seria separação. Pessoas que se separam de Jesus, negam ele, às vezes por um vício, por um pecado, voltam-se para o mundo, e é o que diz a carta de Pedro: é como a porca lavada que voltou-se a revolver na lama. É o cão que voltou a comer do seu vômito. Expressões bíblicas que declaram que uma pessoa pode perder. Deus que me livre, Deus que te livre, faça a tua parte. Só você pode estragar a tua salvação. A promessa, subtópico 3, e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Abre aspas. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Filipenses 1:23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim,
os que creem em Cristo se submetem a Ele como o seu Senhor. E mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5,13. Então, queridos, como está aqui no comentário, morrer é estar com Cristo, mas a gente tem que perseverar até o fim para ser salvo. Nosso horário tem chegado, vamos para a conclusão. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem rejeita permanece perdido em delitos e em pecados. Efésios 2 e 1. Está aí. Quem crê é salvo, quem não crê está condenado, quem não crê permanece debaixo da ira de Deus, permanece morto espiritualmente em delitos e pecados. Mas se você crer no Senhor Jesus e permanecer crendo, você já passou da morte para a vida. Muito obrigado por ter você até aqui conosco. Lembrando que na próxima aula, a de número 6, estudaremos a promessa de cura divina. Deus te abençoe, obrigado por ficar até aqui. Fique todos na paz do Senhor Jesus.